Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando o LibreOffice Impress e agora nós vamos conhecer o menu Exibir. Então vamos lá, acompanha comigo. O menu Exibir é um menu que vai trazer para você ali formas de exibição da apresentação. Então é um menu que vai trazer para você vários elementos importantes que você deve, no caso, fazer anotações no seu caderno quando você conhecer aqueles que você nunca viu na vida ou que você já viu, mas que pode ser importante você também anotar por conta da presença dos ícones, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos lá direto para o exibir. Então já está aqui o meu LibreOffice, né? Então vamos lá. Vamos para o exibir. Clicando em exibir, ele vai trazer para a gente aqui as formas de exibição que o LibreOffice traz em relação à apresentação de slides. Então você está vendo aqui que ele vai trazer no modo de exibição normal, que é esse que a gente está. Ele vai trazer aqui, estrutura de tópicos, que eu quero que você observe aqui, uma coisa muito importante. O que ele fez? Na estrutura de tópicos, ele apenas trouxe o texto. Perceba que a imagem que estava presente lá, ele não trouxe. O professor, ele também trouxe apenas uma vez a aula de LibreOffice, né? Porque ele está trazendo o texto que está sendo retratado aqui, né? Então, no slide 1 eu tenho aula de LibreOffice Impress só, né? Então, se eu voltar para o modo de exibição normal, você vai ver que eu vou ter aqui ainda as ações duplicadas, né, que a gente havia duplicado na aula passada. Mas se eu colocar aqui um outro texto, vamos colocar aqui, calc, é um outro texto. Vamos ver qual que é o comportamento que ele vai ter quando a gente colocar aqui em estrutura de tópicos. Ele está mantendo aqui o título e o subtítulo apenas. Então é um título que ele está trazendo. Agora, se eu voltar para o modo normal, jogar fora esse título, ele teve que assumir o título só. E acrescentar aqui, por exemplo, uma caixa de texto, cujo ícone já está aqui. Vou colocar aqui a caixa de texto e escrever calc. Vamos ver qual o comportamento que ele vai ter na hora de gerar o modo de estrutura de tópicos. Em estrutura de tópicos, realmente ele está trazendo apenas o título e o subtítulo. Então, a característica que a gente tem aqui é a seguinte. Antigamente, dentro da estrutura de tópico, nas versões anteriores, ele trazia todo o texto que estava presente dentro do slide. Aqui ele está trazendo o título e o subtítulo, beleza? Claro, uma vez que, vamos ver mais um teste que a gente vai fazer aqui, voltando para o modo normal. Mudando aqui, por exemplo, o layout. Lembra como muda o layout, né? A gente vai colocar para título e conteúdo. E aí a gente vai fazer o seguinte, o LibreOffice Impress é um item e o calc será outro. Então, vamos tirar o calc aqui, porque o calc está entrando como se fosse uma caixa de texto ainda. Vamos jogar ele fora. E aí, LibreOffice Impress, beleza. E aí a gente vai criar um outro tópico, o calc. Então, LibreOffice Calc e LibreOffice Writer. Pronto. Fazendo o teste, veja que eu vou colocar aqui a imagem, né? Vamos colocar a imagem aqui bem do lado. Diminuir o zoom aqui um pouco. Põe a imagem aqui do lado. Diminuir aqui para a gente poder pegar a imagem, né? Lógico. Aí, pronto. Beleza. E aí a gente vem em exibir estrutura de tópicos. Aí sim, olha só. Dependendo do layout que a gente tem presente no slide, algumas ações são adotadas. Então, quando a gente fala que a estrutura de tópicos ela vai trazer o texto do slide, isso depende de qual é o layout utilizado. Se o layout utilizado é o de título e conteúdo, que é o que a gente usou, o que estiver no conteúdo vai ser exibido. Agora, se você usou um slide que é título e subtítulo, que é, no caso, aquela opção, a primeira opção que aparece para a gente,
ele vai trazer o título e o subtítulo. Independente do texto que você coloque mais lá, ele vai trazer título e subtítulo. Mas uma das coisas que a gente tem que colocar na cabeça é que na estrutura de tópicos a imagem ela não é trazida. Você vai falar para mim, mas eu estou vendo a imagem, ela está aqui ó, na miniatura. A miniatura de slides é uma ação que você está vendo porque ela está ali, porque você deixou ela estar ali. Se eu clicar aqui em xizinho, simplesmente ela desaparece e fecha esse painel. O que importa é o que você está vendo aqui ó, na parte principal do programa. E na parte principal do programa você não está vendo a imagem, tá certo? Então, neste caso, quando eu vou aqui em exibir normal, aí você enxerga o slide com todas as suas características, inclusive com a imagem. Agora, quando eu vou em estrutura de tópicos, não. Estrutura de tópicos, ele traz o texto, se for necessário fazer aqui ó, uma edição, ele permite, sem problema nenhum, ok? Mas a imagem ela não é retratada, ele não traz a imagem, ok? Depois disso, a gente tem aqui ó, no modo exibição a opção notas. Notas. Como você está vendo aí, ó, dentro de notas eu posso colocar aqui anotações referentes ao que eu estou vendo no slide. Tudo que eu colocar aqui não vai ser retratado na forma de apresentação. Essas anotações são anotações que você pode colocar como um lembrete sobre aquilo que você deve falar quando esse slide aparecer. Mais tarde você vai poder imprimir apenas as notas se quiser. Então, quer dizer, você pode usar isso como uma forma de treino. E aí você treina a sua apresentação baseado nas anotações que você fez. Muitas vezes, quando você vai fazer uma apresentação em público, você pode fazer o uso dessas anotações levando para o púlpito. Claro que você não vai ler, é apenas para evitar aquele famoso branco, né? Então, aí você consulta essas páginas e aí você consegue, né, retomar o fio da meada que havia sido perdido. Beleza? Então, notas é uma opção que a gente tem aqui presente dentro de exibir, onde você vai trazer itens aqui para você colocar anotações embaixo dos slides. Como a gente só tem um slide aqui, ele só está trazendo esta opção. Mas se eu acrescentar um outro slide aqui, ó, veja que no slide 2 está vazio, mas eu também posso colocar anotações nele. Beleza? Então, posso colocar essas anotações e ficar tranquilo, porque quando eu coloco na forma de apresentação, essas anotações não aparecem. Então, você está vendo aí, ó, estou exibindo o slide sem a presença da anotação. Essa anotação é minha, ela é apenas uma guia que eu posso utilizar para me basear na apresentação final. Beleza? Bom, continuando, ainda aqui em exibir, eu tenho outros elementos importantes, como o organizador de slides ou classificador de slides. Dependendo da versão, ele pode ser chamado organizador de slides, nas versões mais recentes, e nas versões mais antigas, na época do BR Office, por exemplo, aqui nós estamos no LibreOffice. É tudo igual, não muda nada, só mudou a nomenclatura. É chamado de classificador de slides. Então, classificador de slides e organizador de slides é a mesma coisa. É justamente um ambiente que permite que você possa classificar, ordenar os slides, colocar na ordem que você bem desejar, tá bom? Então, aqui você consegue enxergar a miniatura dos slides e aí, se precisar fazer uma mudança, você faz. Tudo bem? Então, voltando aqui para o modo normal, né? Agora a gente vai ver o seguinte, nós podemos, dentro de exibir, trabalhar com o que a gente chama de slide mestre. O que é o slide mestre? Você já brincou de siga o mestre alguma vez na sua vida, né? Então, siga o mestre, você tem que fazer tudo o que o mestre fizer. Então, todas as ações que o mestre fizer, você tem que fazer. E aqui é a mesma coisa. Quando você habilita o slide mestre, todas as ações adotadas no slide mestre se refletirão nos demais slides da apresentação. Então, às vezes você montou uma apresentação e esqueceu de colocar logomarca, ou esqueceu de colocar lá o seu nome para se repetir em todos os slides, esqueceu de colocar o endereço da empresa, ou o endereço de e-mail, ou alguma coisa, você esqueceu. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui em slide mestre, ele vai abrir o mestre, e todas as ações que a gente adotar no slide mestre ficarão na apresentação.
Olha que bacana. Então vamos supor que eu esqueci de colocar a logomarca da empresa. Então eu venho aqui, ó, vou pegar uma forma e aqui, ó, sol. Eu desenho o sol aqui, vamos vir mais para cá, ó, vou desenhar o sol bem aqui no cantinho, que vai corresponder aí a minha logomarca, né? Eu posso trocar a cor disso aqui se eu quiser. Então ele traz essas opções, então eu posso trocar aqui, por exemplo, ó, área, e aí eu troco a cor, deixar amarelo, certo? Beleza? Então, ok. E aí o sol está amarelo, tá vendo só? E aí, claro, vou usando minha criatividade, vou fazendo o que eu bem entender aqui. Então tá aqui o sol amarelo. Se eu quiser colocar um texto aqui, eu posso colocar no rodapé, professor Fábio Augusto. Então isso daí fica a meu critério. Então, ok? E aí, para sair do slide mestre, eu venho para cá, né? Então, posso vir aqui, ou eu posso desabilitar o mestre, que é esse ícone aqui, ó. Saio do slide mestre, volto para o slide normal, né? Mas eu vou vir aqui direto para o normal e automaticamente eu quero que você veja aqui. Em todos os slides da minha apresentação tem a presença do sol, o meu nome, tá aqui o outro slide, para os slides já existentes e para os próximos slides também. Por isso que o slide mestre, ele é muito útil, tá bom? Então, veja só que interessante aqui para você. Primeiro, o slide mestre, ele pode ser aqui acionado através do menu exibir, na opção slide mestre, ou na barra de ferramentas padrão, eu venho aqui e habilito o slide mestre. Ele vai aparecer, certo? Então, sempre que você quiser trabalhar com o slide mestre, você pode fazer essas ações, tá bom? Então, não quero mais mexer com o slide mestre, beleza, volto aqui para o exibir normal e eu volto a ter a minha apresentação normalmente. Continuando, galera, a gente tem aqui outros mestres. Temos o slide mestre de notas e o slide mestre de folhetos. Como é que isso funciona? Notas. Quando eu clico em slide mestre de notas, ele vai trazer para você todos os itens que você pode preencher para que quando você fizer a impressão das notas, né, onde você vai ter ali o slide, né, principal, que é esse campo aqui, e as anotações, você pode colocar aqui um cabeçalho. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, aula de LibreOffice Impress e por a data. Todas as páginas que serão impressas dessas anotações vão trazer ali, né, o cabeçalho e a data. Claro, isso daqui é só para ilustrar, mas eu poderia colocar um plano de fundo, eu poderia colocar uma imagem, eu poderia colocar qualquer coisa que iria refletir em todos os slides que seriam impressos. Na realidade, aqui todas as anotações que seriam impressas. Beleza? Então, trata-se de nota mestre. E aí, ó, vamos voltar aqui para o normal e voltar aqui para o folheto mestre. Folheto mestre é a mesma coisa, então você já viu que na hora de imprimir a gente pode optar por imprimir folhetos. E esses folhetos, por sua vez, permitem que você possa imprimir até 9 slides por página. Aqui ele está trazendo o padrão que seriam 6 slides por página. E a mesma coisa, posso colocar aqui um cabeçalho, uma data e uma hora, posso pôr uma imagem, posso pôr um fundo e tudo isso será refletido em todas as páginas que forem impressas. Beleza? Então, trata-se do folheto mestre, beleza? Então, voltando aqui para o modo normal e voltando para o menu exibir, nós temos também outros itens aqui que podem ser adotados. Temos a interface com o usuário, que é aquela história que você vai trazer para você ali quais são as barras que você pode trabalhar ou que facilita o seu trabalho. Por padrão, ele está trazendo a barra de ferramentas padrão, que é essa daqui, né? Acompanhada da barra aqui de apresentação, mais a barra de formatação. Então, quer dizer,
Quando eu tenho algo relacionado a slide, aparece a barra de apresentação. Quando é algo relacionado ao texto, aparece a barra de formatação. Claro que isso é o padrão, mas eu poderia deixar a barra de formatação sempre exibida, a barra de apresentação sempre exibida, mas aí são ações que o usuário está tomando. E na realidade, o que é cobrado na prova é sempre o quê? O que está no modo padrão, tá bom? Então, se eu vier aqui em exibir, dentro das opções de interface do usuário, ele vai trazer a opção de exibir uma única barra, de exibir os itens em forma de abas, como se fosse o pacote Office da Microsoft. Olha que bacana. Vou colocar aqui, ó, em abas. Olha lá. Então eu vou ter aqui a aba arquivo, com as opções de menu aqui sendo ilustradas exatamente como a gente teria no PowerPoint, nas versões atuais. Aí eu tenho aqui, ó, início, inserir, blá blá blá, tudo igual, certo? É uma característica que eu tenho. Se eu quiser, eu posso fazer a utilização disso, tá bom? Voltando para o exibir, eu posso voltar a interface para o que é o padrão, barra de ferramentas padrão. Beleza? Bom, continuando, galera, ainda aqui em exibir, ele vai trazer para a gente as barras de ferramentas, como eu falei para você. Aqui ele está exibindo a barra de ferramenta de apresentação, de desenho, de formatação de texto e padrão. Onde está a barra de desenho, professor? Aqui, ó. Essa barra aqui, ó. Tá? Então, quer dizer, se eu quiser, ela pode ser exibida. Se não, basta vir aqui em exibir, barras de ferramentas e desabilitar aqui a opção desenho e aí ela some. Tá bom? Ainda dentro do menu exibir, galera, a gente tem aqui mais elementos. A barra de status e o painel de slides. O painel de slides é essa miniatura aqui, ó. Se eu tirar, sumiu. Só fica o slide aqui padrão. Tá bom? Se eu quiser que ele volte, exibir painel de slides. Ele vai exibir painel de slides. E a barra de status, professor? É aquela barra que aparece aqui embaixo, né? Onde ele traz aqui pra gente, ó, o total de slides que a gente tem, qual slide que a gente está, né? O nosso posicionamento e a característica aqui de que houve alteração, ó. Então tá lá, o documento foi modificado. Eu posso clicar ali e ali mesmo ele vai trazer a opção para eu salvar, tá? Então toda vez, isso aqui é uma característica padrão do pacote LibreOffice. Toda vez que a gente fizer uma alteração dentro, no caso da apresentação, ele vai habilitar ali, ó, aquele ícone de disquete em vermelho, para que você possa clicar e, no caso, salvar, tá bom? Então, continuando, dentro de exibir, a gente tem aqui também, ó, outros elementos como a opção barra de abas de visualização. Vamos clicar aqui, ó, ele já está trazendo as abas daquilo que a gente viu dentro de exibir aqui, ó, normal, estrutura de tópicos, notas e organizador de slides. Eu posso exibir em abas aqui para alternar entre elas. Tá vendo só? Então, a qualquer momento eu posso alternar entre as opções apresentadas. Beleza? Se eu não quero exibir isso, eu volto lá e tiro a barra de abas de visualização. Aí, galera, dentro de exibir, o próprio nome já diz, ele vai trazer os outros itens que podem ser exibidos ou não durante a apresentação, como a régua. A régua é um elemento que pode ser utilizado para guiar no posicionamento dos objetos. Então a régua está aqui, ó. E aí eu posso utilizar a régua para posicionar melhor os meus objetos. Então, por exemplo, a logomarca, geralmente, ela tem um posicionamento estratégico dentro de uma apresentação. E aí, quando você coloca essa logomarca no lugar certo, ela vai te chamar mais atenção do que no local qualquer que você pode colocar. Por isso que, quando a gente faz uma apresentação profissional, alguns elementos devem ser estudados na hora de colocar. Não é fazer de qualquer jeito, não é só jogar informação aqui. O posicionamento desses objetos é extremamente importante. E é por isso que existem essas ferramentas. A régua é apenas uma forma de você se guiar. Mas dentro de exibir, ele vai trazer para você grade,
que é justamente as linhas de grade para a gente posicionar o objeto de uma maneira mais efetiva, né? Temos também aqui dentro de exibir as opções de guias, né? Ó, vou tirar as grades e voltar aqui para você ver. Grade para frente e alinhamento, né? Guias ao mover os objetos. O que é isso, professor? Guias ao mover objeto. Olha só. Quando eu arrasto, dá para ver agora, né? Ele está trazendo as guias para eu posicionar em relação ao que eu tenho presente ali no texto. Perceba que aqui a imagem ela está praticamente sendo alinhada em relação ao texto que a gente tem ali presente. Se eu posicionar fora, ó, essas guias aqui, elas me orientam. E utilizando a régua ainda, eu posso saber posicionar melhor esse objeto na apresentação. Tá claro? Então, é um elemento que eu posso exibir ou não. Então, basta voltar aqui, ó, vou tirar as guias ao mover o objeto, aí não tem guia nenhuma, tá vendo? O objeto ele vai ser posicionado a olho, ok? E aí, além disso, galera, a gente tem guias de alinhamento. Então, aí essas guias de alinhamento já traz para você uma série de ações que você pode adotar. Então, ele traz ali para você a guia de alinhamento, alinhar a grade, alinhar as guias de alinhamento, alinhar a borda do objeto, alinhar os objetos, os pontos do objeto, as margens. Então, quer dizer, isso quando as guias elas estão ativas. E aí você tem todas essas guias que permitem que a gente possa alinhar o objeto de uma maneira mais efetiva. Tá vendo só? Também é aqui que a gente pode exibir as anotações. Então não adianta eu clicar em exibir anotações porque ele não vai trazer nada, porque eu não tenho uma anotação inserida. Então quando a gente for inserir uma anotação, a gente volta para o menu exibir, porque existe a possibilidade de eu exibir ou não a anotação. Então fica ao meu critério fazer isso. Então quer dizer, eu posso pôr uma anotação, lembrando que essa anotação não tem nada a ver com as notas que a gente pode colocar no nosso slide. Essas anotações que eu estou falando são anotações que a gente pode colocar dentro do próprio slide como um comentário a respeito de alguma coisa que foi colocada. Por exemplo, eu, enquanto professor, posso receber apresentações para serem avaliadas. E nessas apresentações eu posso colocar anotações dizendo se aquilo está de acordo, se é eficiente colocar daquela maneira. E aí nessas anotações eu vou colocando em cada objeto presente no slide para orientar o aluno. Então é uma opção que eu tenho para poder fazer essa correção, por exemplo, de maneira efetiva na própria apresentação, sem ter que imprimir e fazer as anotações à mão, tá bom? Então, isso está presente dentro de exibir. Depois a gente tem aqui a opção, ó, cor, escala de cinzas. E aí, ó, cor barra escala de cinza quer dizer o seguinte, que eu posso escolher qual formato que a minha apresentação vai ter. Ou ela é colorida, ou ela é em escala de cinza, ou ela é preto e branco. Perceba que no preto e branco, para diferenciar da escala de cinza, ele fez o quê? As imagens vazadas. Então, só o contorno que está ali preto. O que eu teria ali preenchido, não aparece preenchido. Na escala de cinza aparece. Olha lá. Vamos vir aqui, ó. Exibir. Escala de cinza. Aí você está vendo que o sol está preenchido, que o objeto ali está preenchido, ok? Então são opções que a gente tem. Então na hora de você colocar aqui a cor, vai aparecer colorido. Tá claro? Beleza? Bom, esses elementos que a gente acabou de ver são elementos que a gente pode adotar, mas lembre-se que são ações que a gente vai atribuir uma vez só. Então não posso ter um slide colorido e outro preto e branco. Eu não posso ter um slide colorido e outro em escala de cinza. Então, se eu estou aplicando isso, eu vou aplicar isso para a apresentação inteira. Beleza? Bom, a barra lateral também é um elemento que eu posso exibir ou não, que é esta barra aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, a barra lateral desaparece. Se eu quiser que ela apareça,
de novo, eu clico em barra lateral. Essa barra lateral, ela vai trazer para a gente aqui várias ações que a gente pode adotar durante o uso da apresentação. Entre elas, a opção do que a gente acabou de ver, que é o slide mestre. Então, se eu clicar ali, ele vai trazer o slide mestre e aí eu posso fazer as alterações que eu bem entender. Olha só, clico aqui, ele vai trazer as opções de slide mestre que eu posso utilizar, utilizadas nesta apresentação. Essa daqui. E disponível para utilização. No mestre eu posso colocar um modelo específico que ele vai repassar para todo mundo. Tá vendo só? Então, é uma característica bacana que você pode adotar na sua apresentação. Além disso, nós temos aqui o layout de slide, que quando eu clico aqui, ele vai trazer para você as propriedades do slide, onde você pode também fazer as alterações. Então, a gente está aqui em slide de título, que é o que a gente está usando. Posso trocar para título e 2 conteúdos, então fica a meu critério, qual que eu quero adotar, ok? Então, eu quero que continue título e conteúdo, tá bom? Fecho aqui, não preciso desse cara aqui agora, e aí a gente volta para o exibir e vamos ver outros elementos que podem ser adotados. No exibir, ele vai trazer duas ferramentas importantes dentro da apresentação, que a gente vai comentar dessas ferramentas mais para frente. Trata-se da ferramenta transição de slides, que é o que acontece quando a gente muda de um slide para o outro, e a animação. A transição de slides, quando eu clico aqui, só para ilustrar, ele vai trazer para a gente aqui vamos dizer assim, uma animação. Quando eu mudar de um slide para outro, ele vai fazer essa ação. E tem várias opções aqui. Entre elas, nós temos ações que podem ser adotadas de maneira em que você pode editar, mudando a duração, mudando a forma com que o slide ele vai ser avançado. Aqui no caso você está vendo que ele vai ser avançado ao clicar com o mouse, mas pode ser feito automaticamente. Esses elementos de animação a gente vai ver mais para frente. Saiba que dentro de exibir nós temos as duas opções, tanto a transição de slides quanto a animação. Aqui agora, dentro de exibir, ele vai trazer outros elementos que podem ser adotados. Temos estilo, que ele mostra aqui, por exemplo, estilos prontos de formatação que a gente pode escolher, né? Então, em relação a texto aqui, você pode escolher aqui um estilo, selecionado, e aí você escolhe um estilo pronto, né? Título, subtítulo, e aí dependendo do que você opta, ele vai aplicar isso na apresentação, tá bom? Temos também aqui a galeria, onde ele abre para a gente aqui elementos para serem acrescentados na apresentação. Aí cabe a você escolher a imagem e colocar. Então fica a seu critério. Está aqui. E aí você pode fazer a alteração que você bem entender. Belezinha? Certo? Então, são objetos que estão presentes ali dentro da galeria. E aqui, na galeria, a gente também tem a ação de colocar som. Olha que bacana. Se eu quiser pôr um som aqui na apresentação, eu posso. E automaticamente, se eu quiser que esse som apareça, né, posso clicar nele aqui. E ele vai ser representado na apresentação. Então, quando eu colocar em tela cheia, esse som aqui, ele pode tocar. Tá bom? Então, quer dizer, são opções que a gente tem de inserção dentro da apresentação, beleza? Bom, ainda colocando aqui em exibir, nós temos também o navegador, que traz para a gente aqui a opção de navegar entre a apresentação. Eu vou clicando aqui nos slides, ok? Então, vamos supor que você tenha vários slides presentes aí na apresentação. Então, você pode utilizar o navegador, que permite você chegar até aquele slide de uma maneira mais fácil, ao invés de você ficar procurando, rolando aqui na barra de rolagem. Beleza? E aí, galera, nós temos também a opção barra de cores.
que permite que você possa escolher aqui uma cor efetiva para trabalhar com algum tipo de formatação, né? Então, se você quiser trocar a cor aqui do preenchimento, você pode. Então, você pode fazer a escolha que você bem entender e montar aí na sua apresentação, tá bom? Então, barra de cores é um elemento que eu posso exibir se assim eu desejar, tá bom? Vou tirar aqui os cores, colocar o padrão nenhum. Tá claro? Voltando então para o exibir, eu vou desmarcar aqui a opção barra de cores, aí ela desaparece, e aí eu venho de novo em exibir e vejo os dois últimos itens. Temos aqui, ó, a opção deslocar e zoom. O deslocar, como o próprio nome já diz, eu posso deslocar o meu slide aqui, tá vendo? Então eu posso fazer essa movimentação. E o zoom é justamente o zoom. Então, eu clico aqui para ajustar, e o zoom aqui é a mesma coisa que trabalhar com a minha barra de status. Clicando aqui em exibir zoom, ó, ele vai trazer para a gente exatamente as mesmas características. Página inteira, a largura da página é ideal, então ele já vai trazer ali um zoom ideal para a gente trabalhar. Beleza, galera? Então, continuando, vamos ver como que pode ser cobrado em prova elementos dentro do menu exibir. Então, eu coloquei aqui uma afirmação que a gente vai analisar juntos, ó. Então, ele traz aqui para a gente. No BR Office Impress, BR Office ou LibreOffice, tanto faz, caso se selecione o modo de exibição de slides, é muito comum, como eu disse para vocês, trazer as palavras aportuguesadas, viu? Então assim, ó, slides, ao invés de slides em inglês, não tem problema nenhum, pode aparecer, tá? Então, caso selecione o modo de exibição de slides em uma estrutura de tópicos, apenas os textos dos slides serão exibidos. Então, ó, estrutura de tópicos, ele vai trazer o quê? Textos. Perfeito, é isso que a gente tem que lembrar. Então, portanto, essa afirmação ela está correta, beleza? Vamos ver uma outra afirmação aqui, olha só. No slide mestre de uma apresentação preparada no BR Office Impress, na opção cor / escala de cinza, é possível selecionar todas as opções ou apenas as que serão utilizadas, como cor, escala de cinza e preto e branco. E aí, essa afirmação ela está certa ou ela está errada? Primeiro, no slide mestre, então, quando eu faço uso do slide mestre, eu vou aplicar uma ação para todos os slides, certo? Certo. Na opção cor escala de cinza, é possível selecionar todas as opções? Não, todas as opções não, eu só consigo uma de cada vez. Então aqui ele diz, ou apenas as que serão utilizadas. Cor, escala de cinza ou preto e branco. Eu não consigo ter num slide só ele colorido, ele em escala de cinza e ele em preto e branco. Então, neste caso, a afirmação ela está errada. Beleza, galera? Então, você está vendo aí que nós temos vários elementos aqui que devem ser levados em consideração. Então, muito cuidado, porque as pegadinhas elas podem aparecer. Então, quer dizer, eu posso trabalhar com cor, escala de cinza e preto e branco? Posso, mas eu não consigo trabalhar isso tudo de uma só vez. É uma coisa de cada vez. Belezinha? Então, paramos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!